Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila, Correntes Quebradas. O capítulo de hoje é o capítulo 15, no qual o título é Como o Diabo Obtém Legalidades através dos Pactos Diretos. O que é um pacto? Uma aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança é quando nós firmamos uma espécie de contrato com alguém que gera consequências. As alianças que provêm do nosso Senhor, a consequência é clara, a intimidade com Ele. O Senhor sempre estabeleceu alianças, por toda a Bíblia e por toda a história nós vemos isso. E acima de tudo, o que Deus sempre quis era que nós nos achegássemos até Ele em intimidade e amizade. E aquilo que vem com essa intimidade e amizade, por vezes, são bênçãos nessa terra. Prosperidade, saúde, bênçãos de toda sorte. Mas isso nunca foi a prioridade. A prioridade é a intimidade com o Pai. Satanás, que sempre quis ser igual a Deus, ele começou a copiar esses pactos e alianças, fazendo com homens aquilo que Deus faz conosco. Só que diferente de Deus, Satanás, ele promete, acima de tudo, bênçãos nessa terra. Riqueza, saúde, toda sorte de aparente benefícios para os homens. Mas a consequência dessas aparentes bênçãos é uma intimidade e um relacionamento com o diabo. Da mesma maneira que o nosso Senhor tem a sua igreja, tem a comunidade de fé dos seus santos que se reúnem diariamente, semanalmente, para proclamarem seu nome e tentarem agradar o Senhor com elogios e adoração sincera, o diabo tem também a sua comunidade. Eles se reúnem em terreiros de feitiçaria, invocam Satanás e solicitam a ele vingança contra os inimigos e elogios para que recebam bênçãos, presentes. E o que o diabo solicita a essas pessoas? Nessa apostila, o pastor separou algumas dessas solicitações, algum desses pactos. O primeiro deles é o pacto com cortes ou marcas no corpo. A gente vê isso claramente durante toda a história e no Velho Testamento, que as religiões da onde os judeus, nessa época, os hebreus viviam, as religiões vizinhas, as nações vizinhas, tinham pactos com os deuses estrangeiros, que são demônios. Só há um Deus. Todo outro Deus que exige, meu irmão, que existe, é um demônio. E esses deuses estrangeiros exigiam marcas no corpo. Marcas, cortes, tatuagens, tudo aquilo que marcasse o corpo. Isso simbolizava que a vida daquela pessoa pertencia a esse Deus, pertencia a esse demônio. E por isso o Senhor proibiu isso. Está lá em Levítico 19, 28. Nós temos que entender que hoje o inimigo também exige pactos de cortes. As pessoas que frequentam essas reuniões de feitiçaria, elas se cortam e elas fazem marcas no seu corpo. Saiba que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que o inimigo quer é, de todas as maneiras, tentar corromper o templo do Espírito, destruí-lo. Não faça isso, meu irmão. O segundo pacto é o pacto sexual. Esse é muito comum. Todas as religiões da história, a maioria delas, os sacerdotes, as sacerdotisas, exigiam orgias, sexo para a adoração a seus deuses. Por que o diabo faz isso? Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia é muito clara, que quando o homem e a mulher se unem, eles formam uma aliança. Eles se tornam uma só carne. Quando os homens dessa terra se unem de maneiras repetidas e com várias pessoas, há várias alianças sendo formadas. E por consequência, há várias alianças sendo quebradas e princípios quebrados, reforçando um pacto maior com o império das trevas. Isso gera consequências terríveis nas pessoas, que são dependências emocionais. Porque na nossa sociedade de hoje, é tão raro ver casamentos longos, pessoas felizes em relacionamentos, porque elas vivem uma vida imoral e devassidão. Cada hora estão no relacionamento, fazendo sexo, tendo intimidade, o que gera alianças, o que gera dependência. Por isso é impossível para um homem comum, para um homem sem Deus, para um homem sem Jesus, ter uma vida plena de um relacionamento, de casamento saudável. O outro pacto que Satanás exige é o pacto de alimentos. Ele pede aos seus servos que façam alimentos, comidas, e ofereçam a ele.
e distribuam entre as pessoas. Quando alguém come um alimento consagrado a ídolos, ele participa da mesa de Satanás. É claro, a comida em si não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é aquilo que foi feito e para quem foi oferecida a comida. Portanto, meu irmão, sempre que você for comer algum alimento, ore por ele, dê graças a Deus por ele. E se alguém te disse que isso é oferecido a algum santo, a algum Deus, ou até mesmo a um demônio de maneira escrachada, não aceite. Não aceite. Não participe disso. Porque o sentar na mesa e se alimentar é uma alegoria muito clara na Bíblia sobre comunhão. Quando nós fazemos isso, declaramos estar em comunhão com o inimigo das nossas almas. O outro pacto é o pacto do sangue derramado. Tenho certeza que você já ouviu sobre isso. O diabo exige sangue. Sangue de animais, sangue de pessoas, sangue de crianças. As pessoas matam muitos pequenos animais, galinha, gato, e acredite se quiser, matam crianças. O aborto pode ser um pacto direto com Satanás. Todo aborto é um pacto com Satanás. Todo aborto é um homicídio. Mas por vezes, Satanás exige de seus seguidores sangue. Sangue de animais, porque ele deseja ter o controle daquilo que foi dado aos homens. O Senhor disse lá em Gênesis para Adão: Adão, domine sobre os animais e sobre a terra. Satanás, ao matar os animais, ele fala assim: eu domino sobre os animais. E quando ele mata o homem, ele fala: eu domino sobre o homem. Não aceite isso, meu irmão. O outro pacto é o pacto da rebeldia. O diabo exige de seus seguidores um coração rebelde, um coração insubmisso, que não respeita autoridades civis nem autoridades eclesiásticas. Ele incita os seus seguidores a constantemente se rebelarem contra toda forma de autoridade, manifestando em seus servos o seu próprio coração, que é um coração rebelde contra Deus. Mas aí você se pergunta: como que eu faço para romper esses pactos que talvez eu tenha feito com Satanás? Talvez você frequentava esses terreiros de feitiçaria, ou você tolerava e, por consequência, você fazia parte. Porque a Bíblia é muito clara: ou você está comigo, ou você está contra mim. Só o fato de você tolerar, você já pode estar fazendo parte. Para você ser liberto, meu irmão, é muito simples. Primeira coisa, arrependimento sincero. Confesse a Jesus os seus pecados. Confesse que você se relacionou com o diabo, que você praticou as obras más. E depois, faça uma renúncia verbal de tudo aquilo que você já tinha feito e desejado e cumprido até então. Renuncie ao império das trevas e declare que sua vida pertence a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor. Destrua todos os objetos que você tem consagrado a ídolos. Jogue fora. Busque o Senhor diariamente em oração e jejum. Viva uma vida para Jesus. Batize e tenha um cotidiano de santidade e relacionamento com o Santo Espírito. Fique tranquilo, meu irmão. Na cruz, o Senhor levou sobre si todas as maldições. Faça isso, e eu te garanto, pela palavra de Deus, que você será livre e que Satanás não tem poder sobre a sua vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe, meu irmão. Estude a apostila e até a próxima semana, se Deus permitir.